Gente, eu não sei vocês, mas eu sei que começa a se tornar um pouco clichê essa frase, mas já poderia ir para casa. Já poderia ir para casa. Seja o louvor, seja esse momento de testemunho da Fabiana e da Dina. Já foi uma pregação, amém? E hoje sou eu que tenho a honrosa missão de vir transmitir a palavra. E confesso que não sabia muito bem o que é que eu ia falar e não era de todo minha intenção vir falar sobre a mesma coisa que vocês têm ouvido falar esse tempo todo. Mas como não sou eu que mando, é Deus. Amém, eis-me aqui. E bora lá? Amém. Vamos orar? Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado por mais este dia, Senhor, em que nos reunimos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque realmente nós temos o privilégio de poder ouvir diretamente da fonte que és Tu, Senhor, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Pai. Senhor, que Tu possas me usar nessa hora como canal de bênção, Pai, que seja somente Tu, que seja o Teu Espírito, a Tua palavra a fluir diretamente de Ti para a minha boca, Pai. Somente Tu aqui neste lugar e mais ninguém, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, temos ouvido falar sobre reino, amém? Sobre buscar o reino em primeiro lugar, sobre sermos dependentes do rei, sobre quem é o rei e o que é o reino, amém? Samuel falou do valor que o reino tem. E a pergunta que fica é, será que eu estou mesmo a caminhar da forma certa? Será que eu estou mesmo a buscar o reino em primeiro lugar? Eu coloquei-me essa questão no meio dessas palavras todas. Eu fiquei, Deus, ok, eu estou aqui todo o fim de semana. Durante a semana também, sempre que há alguma coisa, eu estou no discipulado, estou no louvor, estou isto, estou aquilo. E eu tenho relacionamento contigo, mas será que efetivamente o teu reino está presente? É lícito também. Isso é a mesma coisa que vamos a algum lado. Eu não sei vocês, mas as primeiras vezes que eu fui à sede e que me deram o carro para a mão, eu ficava, mas será que eu estou a ir pelo caminho certo? Mas a gente vai, amém? E a gente fica naquela, ok, eu acho que é isso mesmo, mas de vez em quando precisamos levar um chacoalhão ou precisamos de confirmar, nem que seja com o GPS ou com alguém que já sabe o caminho, né? Para ter a certeza que estamos no caminho certo. Aqui é igual, ok? De vez em quando precisamos, de vez em quando não, todo o santo dia, precisamos confirmar com o Espírito Santo se estamos no lugar certo, se estamos no caminho certo, amém? Podes projetar para mim o versículo de Mateus 6, 10, que já ouvimos N vezes, mas no entanto, às vezes acho que não lhe damos a devida importância, o devido peso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde, igreja? Olha para o irmão que está do teu lado e diz, assim na terra, como é no céu. Amém? Tu és a terra. Amém? Vamos começar por focar no venha o teu reino. Ok? Ok. Estou na igreja, estou na célula, tenho relacionamento com Deus, sou hashtag Bíblia todos os dias, hashtag oração todos os dias, mas será que efetivamente o reino vem? Será que eu estou a fazer por onde o reino vir à minha vida? Como é que eu sei que o reino efetivamente está estabelecido em mim? E esse é o tema da palavra de hoje. O reino estabelecido em mim. Amém? E o primeiro ponto que eu quero partilhar convosco, que nós precisamos ali checar com o Espírito Santo, para nós termos a certeza se o reino está realmente a ser estabelecido, é assimilar a cultura do reino. Parece básico. Parece muito básico. Mas não é tão básico assim, certo? Quem aqui é de outra cultura que não seja portuguesa? Muita gente.
tiveram que se adaptar à cultura de Portugal, certo? Muita coisa muda. Às vezes coisas mínimas, coisas tão simples quanto uma escola. A forma como a escola funciona, a forma como as aulas são dadas. Eu tive esse problema quando cheguei da Suíça. Eu fiquei horrorizada com as aulas aqui, confesso. Eu fui a única que se levantou para receber o professor e toda a gente ficou, olha-me esta. Eu fiquei tipo... No fim da aula eu, oh primo, as pessoas aqui não levantam. E eu, ai, não fizeste isso. Eu, pronto. Enfim, a palavra assimilar tem uma definição que encaixa perfeitamente no assimilar a cultura do reino. Assimilar significa compreender, absorver, integrar-se, inserir-se. Mas a definição que eu achei mais assim, tipo, eu disse, não, isso foi Deus que colocou na pessoa e a pessoa escreveu no Google. Tornar-se semelhante aos restantes membros de uma comunidade ou país. Como diz a Dina, se isso não é Deus, carazas. E nós temos realmente uma certa facilidade em assimilar culturas. Por muito difícil que às vezes possa nos parecer, mas temos. Vou-vos dar exemplos muito básicos. Quem gosta de sushi? Pizza? Quem gosta de dançar kizomba? Quem gosta de samba? Quem gosta de praia? Quem gosta de havaianas? A havaiana mesmo, gente, não é aquela dos chineses. Nós temos realmente uma grande facilidade em assimilar outras culturas. Só que com a cultura do reino nós tendemos às vezes a... Será que tem que ser mesmo assim? Nós tivemos aqui 2 exemplos de pessoas que assimilaram a cultura do reino e não abriram mão dela. Amém? Parabéns, Dina. Parabéns, Fabi. Elas são um exemplo, gente. No meio de tanta coisa, no meio de tanta informação, tanto input, como diz a Fabiana, que nós recebemos todo o santo dia desse mundo de loucos, assimilar uma cultura que não se vê, de um reino que não se vê, é complicado, gente. É complicado. Tem dias que dá tilt. Hoje de manhã, contra mim mesma falo. Eu pus a minha máquina de café à venda. E pus no OLX e responde-me uma abençoada. Porque no Pingo Doce estão a vender esta máquina por X. Qual foi a vontade que me deu? Gente, detalhe, eu não pus um preço assim ao calhas ou coisa. Eu fui por acaso pesquisar, pá, deixa lá ver qual é o valor que o pessoal está aí a coisa e tal, não sei o quê. E eu meti o preço que toda a gente está a pôr no raio da máquina. Mas a abençoada tinha que se virar justo para mim. Comecei a escrever. Confesso o meu pecado, comecei a escrever. Comecei. E com aquela cara, né? E de repente eu sou esse. Cultura, reino, não é sobre isso que vais falar? Eu. Gente, até bloqueei o telefone, larguei o telefone para lá, para não cair na tentação de voltar lá, porque a vontade foi forte. Então, de vez em quando é difícil, sim. É. Mas não é impossível, certo? Jesus veio nos revelar um reino invisível e veio nos mostrar a cultura desse reino. Então, se Jesus o fez, não vamos fazer? Ah, Sara, mas era Jesus, ele é Deus. Sim, é homem. Certo? Nós esquecemos muitas vezes dessa parte. Ah, ele é Deus. Sim, amém. Mas vamos concordar numa coisa? Por ele ser Deus, ele não podia vir e dar uma tanja e fazer só. Era tão simples quanto isso. Mas não. Ele quis vir e dizer, não, façam assim. Porque é muito mais bonito nós irmos assimilando essa cultura e dia após dia nós nos apercebermos da beleza que é a cultura do reino. Amém?
É tão bonito uma casa onde reina a harmonia. É tão bonito ver pessoas que chegam e celebram, como nós celebramos aqui, as vitórias uns dos outros. Quantas pessoas, gente, estariam aqui e a olhar para elas, tipo, como disse a Dina, tem a mania, só porque agora, tipo, tem um diploma. Quantas e quantas vezes, tens a mania, porque já não vives no bairro. Eu passei por isso. Tens a mania, porque cumprimentas toda a gente e tens de ser educada. Mas é o que Jesus nos chama a fazer. Sermos a diferença. Amém? E por causa disso, nós precisamos atentar-nos a não misturarmos trevas e luz. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos em assimilar a cultura do reino é que muitas vezes nós queremos o reino, eu vou ser uma pessoa que tem a cultura do reino. Olá, Lela, graça e paz, irmã. E depois, no trabalho bom dia. Não funciona, gente. Não funciona. Pelo contrário, estamos a dar mau testemunho, certo? E fica tudo muito mais difícil. É a mesma coisa que eu querer ir treinar com o Márcio. Levantava às 5 da manhã para ir treinar com o Márcio. Mas depois ia-me empanturrar de comida com a Carla no trabalho. Dá certo? Não dá certo. Não dá, não tem como. 2 Coríntios 6,14 fala exatamente sobre isso. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que têm em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem, pode ter a luz e as trevas? Justiça pertence ao reino de quem? Maldade pertence ao reino de quem? Então, quando eu pratico atitudes maldosas, não estou a assimilar a cultura do reino, amém? Por muito difícil que seja, nós precisamos praticar. Essa é a palavra, é praticar. Praticar e praticar e praticar. E dia após dia, eu costumo dizer às vezes, até quando estás a dormir tu tens que fazer. Tem que ser, gente, tem que ser. É acordar já com aquela definição no computadorzinho de bordo. Hoje eu vou praticar a cultura do reino. Hoje eu vou praticar a cultura do reino. Seja com quem for. Sara, mas a pessoa não tem, é difícil, a pessoa tira do sério, a pessoa não se... Amém. Como diz a pastora, a pessoa pode fazer o que tu quiseres, ela não tem o poder de mudar a tua essência. Então, se a nossa essência vem do céu, vem do rei, certo? Ela não pode ser corrompida por qualquer coisa. E Jesus é a prova disso. Ele teve todos os motivos para se corromper. Todos os motivos, assim, tudo lhe apareceu. Ele teve as tentações todas como nós tivemos. Certo? Ele poderia ter ido. Ele é homem, tinha vontades. Mas não foi. Não foi. Ele manteve-se firme àquilo que ele acreditava, àquilo que era a essência dele e aquilo que o Pai tinha colocado na vida dele. Amém? E é assim que nós precisamos permanecer. Então, quando nós queremos assimilar essa nova cultura, precisamos mudar o mindset, certo? Se eu penso como o mundo, se eu tenho pensamentos mundanos, o reino não flui, certo? E a Bíblia também nos fala sobre isso. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que o quê, igreja? Tudo se fez novo. João 3,3, Jesus disse a mesma coisa. Pasmem. O que é que Jesus disse a Nicodemos, gente? Jesus disse a Nicodemos que pareça o dia do... Não, João, não é Jó, é João. Mas pronto, Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não consegue ver o reino. Não entrará no reino aquele que não nascer de novo. E Nicodemos, nascer de novo. Voltar para a barriga da minha mãe. Nascer do Espírito. Amém? É o Espírito que nos guia.
E quando nós permitimos que o Espírito nos guie, tudo se faz novo. Romanos 12:2 fala sobre isso, sobre a renovação da nossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Isso quer dizer que esse padrão não é o certo. Senão poderíamos amoldar-nos a ele. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia! Renovar significa fazer tudo novo. Aqui precisa ser tudo renovado. E as coisas só são renovadas quando praticadas. Novos hábitos. Né? Há aquela velha história, que não é uma história, isso aconteceu mesmo, não me lembro quem foi, que disse: se queres ser uma pessoa disciplinada, começa por fazer a tua cama todos os dias de manhã. Basicamente é por aí. Se queres ser uma pessoa que exala o reino, que tem a cultura do reino em si, tens que praticá-la todos os dias. A começar pelo dar bom dia a toda a gente dentro de casa quando acordas. Não sou dessas por acaso, mas ocorreu agora assim. Até nisso, gente. A pastora costuma dizer que a pessoa dizer que acorda mal disposta não é normal. Ah, porque eu acordo mal disposta, eu acordo assim, não estou, tipo, eu estou normal, é só assim. Não, é o que eu digo a Sandra. A Sandra por acaso agora melhorou muito, mas ela acordava assim. Bom dia. Gente, até para comer. A miúda era raivosa de manhã para comer, gente. Como assim? Comer dá raiva a alguém? E eu dizia-lhe: mas tu acabaste de acordar, criança. Quem te fez mal? É cultura do reino? Não. Jesus acordaria assim? Ou se Jesus estivesse na nossa casa, nós teríamos essa postura? Claro que não. Nunca. Jamais, gente. Eu falo. E nós precisamos nos atentar aos sinais de que às vezes estamos a misturar as duas culturas. Isto não funciona como aqui. Por exemplo, há países onde nós temos de ter algumas questões com a cultura do país. Países como o Egito, algumas partes de Israel, os países árabes, onde o facto da mulher andar de ombros destapados já é motivo de falatório. Eu posso chegar lá simplesmente e quer lá saber, eu estou de férias, paguei, vou andar como eu quiser. Não, né, gente? É uma questão de respeito pela cultura, certo? Não custa nada pôr um chailezinho e tal. Também, mas isso é outra pregação. Não custa nada. Nós temos esse cuidado aqui na terra, com as coisas da terra. Então, por que não termos o dobro desse cuidado com as coisas do reino, com a cultura do reino? Amém? Se eu me esforço para aprender uma língua nova, se eu me esforço para praticar a cultura de um país onde eu não estava inserida, porque eu quero estar inserida nele, por que não me esforçar para ter a cultura do reino em mim? Na minha casa, amém? Porque tudo começa aqui e em casa. Não adianta nada eu ser a bam que toda a gente reconhece no trabalho como: ei, fogo, ela é bem educada, ela é bem não sei o quê, ai, ela é tão sábia, ai, é o top dos tops e em casa é o terror. Não dá, gente, não dá. É praticarmos a cultura até ela se tornar parte de quem nós somos, amém? Amém. A cultura que está em mim revela o reino a que eu pertenço. Gente, quando eu escrevi isso, e confesso que saiu assim, papá, sabes aquelas horas que tu pegas o telefone e começas a escrever aquilo que o Espírito Santo está a dizer, e eu bloqueei aqui. Eu fiquei, Deus, ouch. Ouch. Precisamos vigiar, está bem, igreja? Vigiar bastante, todos os dias, e praticar todos os dias. Se a cultura que está em mim está a revelar mais atitudes de trevas do que de luz, então eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo, amém? Mas
É possível. Aleluia. É possível. O segundo ponto é contribuir no reino e para o reino. Parece igual? Parece. Mas pode ser diferente. E vai ser diferente. Contribuir na expansão do reino e para a proteção da sua cultura. Todos nós aqui clamamos pela expansão do reino. Todos nós aqui queremos ver essas cadeiras todas cheias. Todos nós aqui vibramos quando ouvimos, já não há espaço. Vamos mudar de lugar. Vamos ter que pôr cadeiras novas. As pessoas estão a ficar em pé. Tivemos não sei quantos visitantes. Uau! Vibramos com isso. Certo? Precisamos contribuir com isto também. Amém? Nós precisamos contribuir aqui dentro e lá fora. Nossa contribuição aqui é o serviço que nós prestamos na casa de Deus. Eu estou aqui, estou a servir o reino. O louvor estava a servir o reino. A projeção está a servir o reino. Quem está na salinha das crianças está a servir o reino. Quem diz ao domingo, diz nas atividades. Os 3 dias das crianças do Arena Kids foi servir o reino. Não foi simplesmente para preencher o calendário da igreja. Tudo tem um porquê. Nós não fazemos eventos só porque sim, certo? Eles têm uma lógica, eles têm um porquê, eles têm um motivo, eles têm um alvo. E o alvo é a expansão do reino. Quando nós vamos à célula e levamos um visitante, estamos a expandir o reino. Quando nós estamos aqui sentados a ouvir a palavra para nos alimentarmos, para darmos mais um passo, estamos a expandir o reino. Porque amanhã eu estou lá no trabalho, na escola, seja onde for, e eu vou-me lembrar daquilo que eu ouvi hoje. E aquilo que eu ouvi hoje pode fazer diferença na vida de alguém amanhã. É uma forma de expandirmos o reino também. Minha pergunta é, tu tens contribuído para essa expansão? Porque às vezes nós estamos cá, mas não estamos. Estamos, mas não estamos. No trabalho, como é que funciona? Nós queremos as regalias do final do mês, então nós nos esforçamos. Amém? Aqui é igual. Há regalias para quem serve, há regalias para quem se doa. Não estou a dizer que tem que ser esse o foco, atenção. Porque Deus dá, assim como Ele dá, Ele tira, e se Ele quiser dar, Ele dá, e se Ele não quiser dar, quem sou eu para ir questionar que Ele não quis dar? Mas o que eu estou a querer dizer, igreja, é que nada daquilo que é feito para o reino e no reino é em vão. Vai sempre, sempre, sempre ter um retorno para ti e para os que estão à tua volta. Sempre. Eu estava lá em casa e de repente olhei para o chão, estou com uma invasão de formigas em casa, gente, porque isto no verão, a minha casa, para quem não sabe, eu moro assim no rechão, garagem, e aquilo é só Jesus na causa. É toda a bicharada. Eu tenho jardim zoológico em casa. O mundo animal, a vida dos nossos bichos, né? Não tem o filme? É a minha casa. E eu estava a olhar assim, o que é aquilo? Porque era bué da grande, gente. Era bué da grande. Mas era uma formiga a transportar uma migalha. E Deus disse-me assim, olha para a formiga. Até a formiga contribui para o reino. E eu fui pesquisar sobre formigas. Claro. As formigas vivem numa organização chamada eusocialidade. Palavra difícil, eu fiquei, uau, o que é isto? Eusocialidade não é nada mais, nada menos que o maior grau de organização no mundo animal. Que nós encontramos nas formigas, nas abelhas e por aí vai, assim, insetos e os macacos. O que é essa eusocialidade? Elas têm uma organização, uma estrutura tão firme, tão ali organizada, tão simétrica, tão programada, que cada uma, desde o nascimento, sabe o que tem a fazer. E ninguém fica naquela, tipo, eu não vou fazer. Ou, não, mas eu queria estar... Elas têm operárias, têm soldados, tem babysitter, gente. As formigas têm babysitter. Tem formigas que são destacadas somente para cuidar das larvas.
Tem outras que são destacadas para ir buscar alimento. Tem outras que são destacadas para proteger a colónia. Tem outras que são destacadas para jardinar. A sério, é mesmo o que diz nos estudos. Elas fazem jardinagem, ou seja, tudo o que é galhos e folhinhas e coisas que estão a atrapalhar a passagem, há formigas específicas para irem lá de cuidar daquilo. Não é a formiguinha que está a transportar o alimento para a colónia que vai lá tirar aquilo. É outra. O reino funciona assim. Todo mundo é chamado a fazer parte. Todo mundo é chamado a ter o seu papel. Mas eu queria estar no louvor. Amém. Deus te chamou para estar no louvor. Mas eu queria estar na salinha da criança. Amém. Gente, salinha das crianças, está bem? Nós precisamos de mais professoras, não é, Tânia? Precisamos de muitas professoras. Porque eles são muitos e nós, tipo, assim, uma professora, tipo, já cansa e coisa e tal, já está assim um bocado para mais cota, não tem a idade da Fabiana, pronto. Mas todos somos chamados a fazer a nossa parte e a manter o bom funcionamento do reino, amém? Romanos 12, 4. Essa imagem tão gira. Tá? Porque assim como um só corpo, temos muitas partes. E todas elas têm funções diferentes. Próximo. Acabou? Vou ler aqui. Just a minute. Pronto, vou ler aqui. Assim também, em Cristo, nós somos muitos. Formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que o faça, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é misericórdia, que o faça com alegria. Isso é o servir e expandir o reino. Amém? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vós mesmos. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam a Deus. Há versões que dizem, não sejam preguiçosos. A palavra preguiçoso dá assim um bocado de comichão quando a gente ouve, né? Tipo, eu não sou preguiçoso. Tipo, mas às vezes, né? Dependendo da situação. Quando nós começamos a falar de amem-se uns aos outros, deem mais honra aos outros do que a vós mesmos, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no servir, não deem asas ao mal, estamos a falar de proteger a cultura. Amém? Preservar a cultura do reino. Eu te pergunto, tens protegido a cultura? Sara, sim, eu sou uma pessoa que, no meu dia a dia, eu tenho atitudes coerentes com o reino. Tá. Vamos falar dos princípios da unidade. Eles têm-se mantido na tua vida, em tudo o que tu fazes. Temos realmente ponderado as atitudes que temos tido dentro e fora da igreja. Quando surge um pepino na igreja, nós somos daqueles que ajudam a buscar uma solução ou somos daqueles que simplesmente reclamam e veem o erro e não fazem nada para ajudar? Proteger a cultura é exatamente isso. A cultura do reino não é nós apontarmos o dedo uns aos outros, é nós nos edificarmos uns aos outros. Não é eu olhar e dizer, a Mirtes, tu nem sabes o que a Mirtes está a passar. Olha, vou orar por ela, só. Se eu posso ajudar a Mirtes. Às vezes é coisa tão simples quanto ir lá à casa dela e ajudar-lhe a fazer uma coisa qualquer que ela tenha para fazer em casa, porque ela está muito atarefada com os afazeres do reino, por exemplo. Um simples convidar alguém para ir beber um café,
O simples esperar a resposta da pessoa quando tu perguntas se está tudo bem. Que isso é uma coisa que me faz muita confusão, gente. Está tudo bem? Tá. E tu? Também. Mas o também, nós já estamos lá longe. Se eu tenho interesse em ouvir, por que é que eu estou lá longe? Eu deveria estar perto. Isso é proteger a cultura entre nós e lá fora. Quando vem alguém falar mal, quando vem alguém minar os nossos ouvidos. Fabiana e Dina de certeza ouviram. Gente, o que tem de cristão, estudante na faculdade, que se desvia, que o pastor estava a dizer, eu estive a pesquisar, é em torno de 70% a 80%. Dificilmente terminam a faculdade ainda cristãos. Porquê? Porque a cultura não foi protegida. Não houve uma blindagem. E em parte, essa blindagem não é só a pessoa, tem que ser o corpo, a família. Nós precisamos nos proteger uns aos outros. A Fabiana, se não tivesse tido não só o Espírito Santo, mas com a ajuda dos pais, dos líderes, dos pastores, das pessoas com quem ela conversou quando ela estava down, quando estava prestes a desistir, quando estava com dúvida, provavelmente já não estaria aqui. A Dina, obrigada igualmente. Há uma parte que é nossa, de nós nos protegermos. Às vezes um simples ring the alarm. Tipo, ei, acorda. Achas mesmo que é isso que Deus te chamou para fazer? É dessa forma que vais responder? É tão simples. Tão simples. Pequenas atitudes que nós temos ao longo dos dias que nos fazem proteger a cultura. Amém? Aleluia, Senhor. O terceiro ponto que eu quero vos falar é submeter-se ao Pai como Jesus submeteu-se. Vamos ler o versículo de Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Que seja feito o que tu queres. Oh, como é difícil deixar Deus fazer o que Ele quer. Nem sempre é fácil, né, gente? Jesus, o cara. Jesus. Estamos a falar de Jesus. Ou seja, até Jesus, que era Deus, que é Deus, que é o Rei da Glória, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que pôs-se em causa. Se a Bíblia relata isso, é porque Jesus teve vontade de fazer a vontade dele, não? Ele tinha emoções, tal como nós temos. E eu acredito que naquele momento possa ter dado aquele frio na barriga, aquele aperto. A Bíblia relata como ele ficou. Que a angústia era tanta que ele chorava, que ele transpirava sangue. Eu acho que nenhum de nós consegue idealizar o tamanho da angústia de Jesus. E eu acredito que todos nós aqui já tivemos momentos de angústia, que aquela bola aqui assim, coisa, e parece que vai morrer e o mundo está a acabar. Mas nada se compara àquilo que Jesus viveu. Porque Ele viveu o que ninguém mais viveria, ninguém mais teria capacidade para suportar. Mas ainda assim, Ele pediu que seja feita a tua vontade
Que seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Isso requer muito de nós, igreja. Requer mesmo entregar tudo. Muitas vezes nós estamos a caminhar, estamos bacaninhos e tal. Estou firme, estou forte, estou constante, estou abundante. Mas falta-me isto. E é possível. O jovem rico fazia tudo o que os mandamentos diziam para fazer. Não falhava um. Ele era o cara. Mas quando Jesus disse, submete-te à minha vontade, vai, vende tudo e dá aos pobres, que era submete-te à minha vontade, ele não conseguiu. Então há uma diferença entre nós cumprirmos aquilo que Deus nos tem mostrado, os mandamentos, nós virmos, darmos o dízimo, irmos à célula. Há uma grande diferença entre isso e nós nos submetermos à vontade de Deus. Nos nossos relacionamentos, no trabalho, em casa. O que é que Deus tem pedido para tu entregares na mão dele? O que é que Deus tem dito? Submete-te à minha vontade. Estás a ir bem? Tá lá, estou contigo. Mas aqui, eu preciso que tu entregues a tua vontade. Logo no início da minha conversão, eu namorei um rapazito, no qual no início do namoro, Deus me deixou bem claro que não era para ser. E eu fiz o quê? Abri mão? Claro que não. Dei aquela negociata básica que a gente costuma dar. Espírito Santo ali, tipo, isso não é para ti e tal. Não, Deus, mas olha, se eu fizer assim, vai dar certo. Eu comecei a namorar esse rapaz em dezembro. As celebrações foram em fevereiro. Alguém desafiou-me a tirar aquela semana antes das celebrações para jejuar e orar e perguntar a Deus se era da vontade dele que eu continuasse esse namoro. Tipo que eu já não sabia, gente. Amém. Eu fiz. Gente, eu fiz. Jovem rico. Eu fiz. Deus mandou e fiz. Eu jejuei, eu orei. Chego nas celebrações, sento toda empolgada. Uau, celebrações, nunca vi isto e tal, não sei o quê. Bispo Robson, nos teus relacionamentos e não sei o quê, para de carregar a mala sem alça. Eu, oi? Como assim? Porque a Bispa Lúcia, não sei o quê, não sei o que mais. Eu fui à minha vida, fui fazer a vontade de Deus. Eu ainda olhei para a pessoa que me tinha dito para jejuar, eu disse, foste tu. Eu fui dessas. Eu fui daquelas que disse, foram chibar. Eu disse, não pode. O homem no Brasil. Como é que o homem... Como assim? Não pode. Gente, as celebrações inteiras. Começou na sexta, terminou no domingo. E não carregues, e não arrastes, e não faças. Isso não é da vontade de Deus. E julgo desigual. E blá, 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 blá. Vim com a informação toda. Fiz o quê? Ai, Senhor, se tão somente eu tivesse entregue. Se tão somente eu tivesse ouvido. Tinha-me poupado tantas amarguras. Tantas pedras de tropeço. Eu não ouvi. E eu continuei. E tal, e não sei o quê. E Deus tudo ali. Não é para ser. Eu, não, Deus e tal, não sei o quê. O abençoado veio à igreja. Deus, estás a ver, afinal... Não, quer dizer, tipo, Deus diz que a gente tem que... Mas também Deus diz que a gente tem que fazer a nossa parte. Tipo, se calhar eu não fui testemunho. Se calhar, tipo, eu andei a explicar mal. Se eu explicar como deve ser, né, pastor? Não. Tipo, se eu me posicionar, tipo, mesmo em condições, estás a ver? Vai. Foi a uma célula. Ui, aos. Já é crente. Sentou com o pastor, gente. O quê? Sentou com o pastor? Vá casar.
Vai casar. Vai casar. Já estou a imaginar e coisas, não sei o quê. Olha, eu vou voltar a estudar, tu vais trabalhar. Foi mesmo assim. E o rapazito dizia, amém, bora. Bora, tu na igreja ou fora. Nessa brincadeira toda, foi quase um ano. Nós terminamos em novembro. Em novembro. Olha quantos meses eu tive a lutar com Deus para não me submeter à vontade dele. Com todos os argumentos possíveis e imaginários. Pensa numa pessoa com argumento. Eu. E nós somos todos assim, gente. Quando nós queremos... Literalmente. Eu tinha a escola toda. Até que um dia o pastor disse-me, nós terminamos, passado umas semanas eu fiquei daquela, se calhar. O pastor disse-me, olha, o problema do povo de Israel, quando saíram do Egito, era que eles queriam voltar para o Egito. Eu, ups. Se o Egito não era bom, vou voltar para lá? O problema é que, como diz a Dina, nós não vemos o percurso. E porque não vemos o processo, nós tendemos a... Deus, eu sei que podes até ter razão, mas está a doer. Deus diz, abre mão do trabalho. Se for preciso, Ele põe-te outro trabalho já ali. Pá! Não, mas esse eu ganho mais e tal, e não sei o quê. Mas será que é nesse que ganhas mais que Deus te quer? Porque se Deus está a dizer, sai, e está a abrir uma outra porta, é porque há algo que Ele quer fazer através desse trabalho, através de ti. Ano passado eu fiz birra, gente. Deus, eu quero desemprego. Eu quero. E eu não me despedia de onde eu estava. Estava de baixa e eles iam, despede. E eu dizia, não despeço. E eles iam, despede. E eu dizia, não despeço. E ficamos nisso. Até que Deus começou-me a confrontar. Entrega currículo. Eu primeiro fui de férias e depois eu entreguei o currículo. Ainda lutei. Entreguei o currículo. Fui parar na empresa que eu dei testemunho quando eu dei os dízimos e ofertas. A empresa que supriu a minha necessidade quando eu precisei. A empresa que me deu o desemprego sem questionar. Detalhe, ainda fui gozar as minhas férias, tive o contrato até praticamente o fim do mês e só depois é que eles me mandaram embora. Eu em casa, sem fazer nada. Submeter à vontade de Deus tem as suas vantagens. Tem todas as vantagens. Nada do que o mundo possa te dar vai se comparar àquilo que Deus tem guardado para ti. Nada. Mulher, tens-te submetido à vontade de Deus perante o teu marido? Às vezes não é nada demais, gente. É só ficar calada. É isso que Deus está a pedir. Mas nós abençoadas do Senhor... Gente, eu não sou casada. Mas eu sei. Sabe bem falar. Eu sei. Homens, quando Deus diz para seres amoroso, em vez de fazeres aquela cara de bravo, tipo o Márcio que põe aquela sobrancelha cá em cima. Gente, dá um abraço na tua Maria e depois vai reclamar com Deus. Deus, eu tinha razão. Dá só. Filhos, sim, vocês não fogem dessa equação, gente. Como assim? Filhos, quantas vezes Deus diz cala, ouve só. Mas, o ser humano que tem mais na boca é o filho. Mas, olha, gente, se nós temos argumento, gente, se eu tive argumento para dizer não a Deus por causa de um relacionamento, imagina quando a minha mãe me diz, amém, criança, amém.
Amém. Calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. Paz. Paz. Quando Deus diz fica quieto, não é para estás a falar assim com o teu filho. Por que que tu falas? Por que que tu falas? Irmão, não vai adiantar nada. Como diz o pastor, blá, 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 uísque as chaquetas. Não vai adiantar nada. Quantas vezes... Oh, Sandra, desculpa, filha. Eu já gritei tanto com a minha filha. Já gritei tanto, já falei tanta coisa que eu não devia ter falado. Adiantou o quê? Tanta coisa. É que depois nós temos 2 trabalhos. Isso já é geral, não é só para os pais. Temos 2 trabalhos. Fazer o errado e fazer o certo. Não é mais fácil fazer logo o certo? Gente... Eu digo, Deus, só tu mesmo para aturar. Só Deus. Porque a vontade é dar uma tanos mesmo e não tem solução, Jesus. Mas tem, porque senão ele não existia. Submete à vontade de Deus quando ele diz, ouve o teu líder. Ouve os teus pastores. Gente, Deus não colocou liderança à toa. Deus não colocou uma liderança para cuidar da tua vida. Para estar ali, ai, hoje ela foi à célula, hoje foi não sei o quê, será que ela orou, será que estão a fazer o jejum? Não é para isso que Deus chamou a liderança, é para te ajudar. Jesus chamou os 12, Jesus enviou, Jesus disse, vão por toda a terra e façam discípulos. É para isso que a liderança serve, gente, é para nos auxiliar, é para nos apoiar. Quantas vezes eu fiz ouvido de mercador com os meus líderes? Senhor. Perdão, pastores. Em relação à minha filha, eu tinha uma lacuna muito grande em relação à minha filha por não ter feito parte da infância dela como eu gostaria. Ela foi viver com o pai e eu, por vozes externas, acabei por decidir então deixá-la a cargo do pai e quando ela tivesse idade ela escolheria com quem ela queria viver. Não foi de toda a decisão certa. A minha filha tem muitos traumas que vieram daí, como toda a criança tem traumas por causa dos pais, amém? Mas o certo é que isto gerou em mim um sentimento de culpa, uma necessidade de querer sempre suprir tudo o que a Sandra quisesse. E isso me levou a sentar com os meus líderes várias e várias vezes e eles dizerem, Sara, tu tens um problema com a Sandra. Tu estás tipo, ai de quem? Mesmo em coisas mínimas. Ainda que ela estivesse errada, eu agia como se ela estivesse certa. Porque não, porque a culpa é minha, porque ela está assim por culpa minha. Quantas e quantas vezes os meus líderes falaram comigo e eu não me submeti àquilo que eles me diziam. Faz assim, faz assado. Quantas e quantas e quantas vezes. E nós às vezes achamos que estamos a fazer isso por amor e porque, mas eles não estão na minha pele, né? Tipo, a Esmália não é a Sara, quer dizer... Ela tem lá as lutas dela, mas as lutas dela não são as minhas, né? Sim, também é mãe solteira, mas é diferente, é diferente. É diferente. Amém. E levou muito tempo até eu perceber que ou não me submeter àquilo que os meus líderes estavam-me a dizer, àquilo que Deus estava a querer trabalhar em mim através da vida deles, eu não só estava a causar dano em mim, como na vida da Sandra. Porque nunca é só para nós. Quando eu me submeto, todo mundo ganha. Gente, cada vez que me falam em submissão, quando eu ouço a palavra submissão, só me vem uma imagem à cabeça. Há no Facebook uma imagem que circula
de uma menina com um ursinho na mão e Jesus ajoelhado à frente da menina a pedir o ursinho. E alguns até têm legenda que é: mas se eu te der o meu urso, eu fico com o quê? E Jesus tem um urso deste tamanhão assim atrás das costas. Só que nós não vemos. Então ficamos: Jesus, mas se eu te entregar isto, fico com o quê? Se eu te entregar o amor que a minha filha tem por mim, eu fico com a rejeição dela? Se eu te entregar o relacionamento que eu tanto quero, vou ficar sozinha? Eu estou sozinha, gente. E estou muito bem. Estou muito bem. Porque Deus sabe o que faz e Deus tem suprido. Ficar sozinho não é castigo. Não é. Na hora certa. Na hora certa. Submete-te à vontade do Rei. Amém? Morre para ti mesmo. Morre, esmurra. O grau da minha submissão revela o quanto eu quero a vontade de Deus na minha vida. Vamos ler Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. É para morrer, gente. É para morrer. Não tem forma de nós nos submetermos se nós não morrermos. De que vale o homem ganhar o mundo se perder a sua vida? Se perder a sua alma? De que vale eu ficar rica? De que vale eu ter um casarão? De que vale eu ter aquele marido dos sonhos, mas que não está aqui comigo a servir? De nada. Eu vou perder tudo. É pó. Dinheiro vai, dinheiro vem. Até casa, gente. Comprar casa não é garantia de nada. Hoje podes ter, amanhã não ter. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Abrir mão de Deus, das coisas de Deus, das coisas do reino, em prol da minha felicidade lá fora, não é felicidade, é só ilusão. É só ilusão. Se a Fabiana e a Dina tivessem desistido de estar aqui, poderiam estar com o diploma na mão. Mas mais cedo ou mais tarde, gente, se conheceres um crente que se afastou da vontade de Deus e que está bem, diz-me quem é, porque eu não conheço. Não conheço. E consegue estar ainda pior do que quem nunca esteve na presença de Deus. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, não tem como. Não tem como. Vamos voltar a ler Mateus 6, 10, só para encerrar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Que venha o seu reino e que ele seja estabelecido em cada um de nós, através da assimilação da cultura, da contribuição no reino e para o reino, e através da submissão ao Pai. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Sobre esse versículo que acabamos de ler, eu quero te desafiar a pedir a Deus que te ajude a estabelecer o reino na tua vida. Talvez possas estar a pensar: eu até tenho feito isso. Eu desafio-te a perguntar então a Deus: quais são as partes em que o reino não está totalmente estabelecido? Abre a tua boca, fala com Ele.
Deus nos deu profetas para nos trazerem a palavra, mas Deus também nos deu acesso a Ele através de Jesus. O véu se rasgou. Tu tens total acesso ao Pai nessa hora. Ele veio para isso. Jesus veio para te dar acesso. Jesus colocou a autoridade nas tuas mãos para declarar as coisas de Deus na tua vida. Amém? Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Deus, como o povo que clama pela Tua presença, que clama, venha o Teu reino, ó Deus. Nós não somos daqueles que querem somente as regalias do Teu reino. Nós queremos o Teu reino por inteiro, na submissão, na obediência, na adoração. Em tudo o que nós fizermos, Senhor, que o Teu reino seja visto através de nós. Que o Teu reino seja visto nas nossas vidas, de forma a alcançarmos outras pessoas, de forma a expandirmos o Teu reino, Senhor. Como filhos obedientes, Senhor, que possamos ser a imagem do Pai. Tal Pai, tal Filho, Senhor. Paizinho, Tu disseste de Jesus, eis o Filho em quem eu tenho tanto prazer. Senhor, que possamos ser aqueles filhos e filhas de quem Tu dizes, eu tenho prazer no meu filho e na minha filha, porque esse faz a minha vontade. Senhor, toca os nossos corações. Espírito Santo, continua a ministrar em nossas vidas, continua a mostrar-nos a direção certa, continua a guiar-nos para o centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.